Olá, bem-vindos a mais um Conversa Pública. O tema de hoje é ideologia de gênero, mas tratado de uma forma lúdica. Meninos e meninas são diferentes, porém iguais em direitos. Esse é o lema do projeto Viva a Diferença, que lançou um gibi que aborda a questão da ideologia de gênero para os pequenos. O projeto é um movimento organizado pela Convenção Batista Brasileira e a Igreja Batista do Bacaxeri, em Curitiba. O texto da revista em quadrinho é da psicóloga Marisa Lobo, doado para os organizadores. E o Conversa Pública de hoje fez uma entrevista exclusiva com a escritora. Neste primeiro bloco, Marisa Lobo detalha os argumentos usados para defender esta causa e como os conceitos de família estão sendo desconstruídos na atualidade. Meu nome é Marisa Lobo, sou pesquisadora de gênero há 15 anos, especialista em direitos humanos, sou escritora, tenho 5 livros publicados e 3 sobre o tema gênero, diversidade de gênero e ideologia de gênero, como queiram chamar. Esses meus livros, esses meus trabalhos e as minhas palestras, elas estão focadas na questão da identidade, da construção familiar, é no enfrentamento contra a desconstrução da família, do casal heterossexual, da família tradicional. E quando nós falamos em desconstrução familiar, nós chegamos na identidade. Se um ser humano não tem uma identidade em concordância com seu sexo e nascimento, então ele não é naturalmente o que as tradições, a lógica da humanidade, a história, a ciência e a Bíblia diz sobre ele, sobre o ser humano. Então nós enfrentamos as falácias de uma ideologia, chamada ideologia de gênero, que diz que o ser humano não nasce homem, não nasce mulher, torna-se. Esse é um pensamento de Simone de Beauvoir, uma feminista, mas na época que ela disse isso, ela não estava se referindo a essa desconstrução total da identidade, sim falando de empoderamento da mulher. Mas como essa ideologia já estava se desenhando no mundo, essa desconstrução da identidade do ser humano, então se apegaram, se apoderaram dessa fala e transformaram essa luta por direitos das mulheres, um pouco radical no meu entendimento, mas se transformou em diversidade de gênero. Essa frase hoje ela ecoa como: não se nasce homem ou mulher torna-se, ou seja, ela quer dizer hoje que se uma pessoa nasce com sexo masculino, pode se tornar mulher culturalmente se quiser, e inclusive até fazer cirurgias e tomar hormônios para se transformar, se equiparar ao sexo oposto. Se uma mulher quiser ser um homem, a mulher pode tomar hormônios e fazer cirurgias, tirar os seios, se transformar numa mulher. Então, a esse pensamento, nós resolvemos enfrentar mesmo com ciência, com conhecimento. A Bíblia diz a mesma coisa, tudo bem, mas a nossa função é mostrar que não é só a Bíblia e a natureza humana que diz isso, também toda a ciência, toda a história da humanidade. Não se sustenta essa afirmativa. E nós estamos bolando estratégias para enfrentar, mas sem agir com preconceito contra as pessoas. Quando nós falamos de ideologia de gênero, que nós não somos a favor, nós temos que entender também que nós não somos a favor, mas que tem pessoas que são. E essas pessoas têm que ser respeitadas. É óbvio que quando você começa a falar do assunto, você já é taxado de ignorante, preconceituoso, proselitista religioso e homofóbico. Porque, na verdade, as pessoas, há um equívoco muito grande, elas não sabem direito o que é ideologia de gênero, te chamam de homofóbico. Homofóbico se você estivesse falando de orientação sexual. Mas quando nós falamos de gênero, diversidade de gênero, questão de gênero, o nome que queira dar, quando nós estamos falando que o ser humano é um gênero e que não é um homem ou uma mulher de acordo com o sexo e nascimento, você está falando de uma ideologia falaciosa, mentirosa, chamada ideologia de gênero, mas não está falando necessariamente da orientação sexual das pessoas. Então, duas coisas que a gente tem que separar muito bem. E também nós temos o direito de lutar contra essas falácias da ideologia de gênero. Mas quando nós falamos de ideologia de gênero também, tem outro viés, que é o viés da diversidade de identidades. Segundo a ideologia de gênero, você pode ser um ser humano discordante com sexo e nascimento, você tem um gênero na cabeça, não importa o seu sexo. Então você pode ser um trans homem ou trans mulher. Esse é o gênero binário, segundo a ideologia de gênero. Mas tem o viés da diversidade de gênero,
que diz que você pode ter um gênero dinâmico e não estático, como definem ciências biológicas. Então, você pode ser construído ou desconstruído a todo momento. Ou seja, há uma diversidade incalculável de gênero. Esse é o gênero não binário. Então, você pode ser um agênero, bigênero, androgênero, buckney, girl, poligênico, gênero. Você pode ser um pangênero. Você pode ser tantos gêneros. São centenas de gêneros que já existem. Inclusive, nos Estados Unidos, se você conhecer mais algum, você ganha bolsa de estudos. Então, há essa confusão toda que chega à beira a insanidade, nós enfrentamos. Não é contra as pessoas. As pessoas sentem que são dessa forma e elas lutam pelos seus direitos. O que nós lutamos é contra a militância que quer enfiar goela abaixo da sociedade essa teoria, essa diversidade de gênero, essa loucura, que na verdade não é teoria, ela é uma ideologia. Aí as militantes dizem que não existe ideologia de gênero, mas ela existe porque ela foi cunhada, essa ideologia de gênero, ela foi cunhada em 95, na Conferência da ONU para Mulheres em Pequim, pelas feministas. O gênero foi cunhado à força como substituto do sexo. Então, na realidade, isso vem de muito longe, desde 95, que o mundo se voltou para esse pensamento de que ninguém nasce mulher, torna-se. Então, que o ser humano ele é o que ele quiser. Então, se ele pensa como mulher, então ele vai ser uma mulher. Vai buscar os seus recursos e ele vai buscar ficar equiparado, um corpo parecido. Onde chegou essa ideologia? Ela chegou nas políticas públicas, ela chegou no Congresso Nacional, ela chegou nas leis. Então, por falta de conhecimento de quanto isso conflita a vida das crianças, das pessoas, principalmente crianças, então ela está caminhando a passos largos e ninguém está enfrentando. O enfrentamento, na verdade, é isso, é você mostrar a verdade para as pessoas e poucas pessoas se dignam a olhar a verdade, mesmo porque tem pessoas que não adianta você falar a verdade, já assumiu isso e a pessoa vai querer viver dessa forma, tudo bem. O adulto pode fazer o que ele quiser da vida dele, não nos importa, não nos interessa, todos nós temos livre-arbítrio e essas pessoas têm que ser respeitadas. Agora, quando você quer colocar isso em sala de aula para crianças de apenas 4 anos através de uma base oficial, da Base Nacional Comum Curricular, como está acontecendo no Brasil, nós não podemos aceitar. Quando você quer colocar na sociedade essa mentira como verdade absoluta, desconstruindo totalmente os valores morais de uma sociedade, nós não podemos aceitar. Ah, mas então é uma questão moral? Não, é uma questão lógica, científica, moral também. É uma questão bíblica e é uma questão de biologia, da natureza humana. Não há uma civilização que sustentou essa verdade, que você pode se tornar pessoa do sexo oposto. Isso é recente, de uns anos, depois dos anos 70, quando alguns psicólogos e médicos entenderam que os hormônios masculinos e femininos eles são responsáveis pelos caracteres secundários de homens e de mulheres, e como a pessoa se sentia, queria ser do sexo oposto, começou a tomar então hormônios e ficaram parecidos com o sexo oposto. E isso virou uma loucura, o mundo inteiro faz isso, mas o que nós temos que entender no Brasil é que o mundo inteiro está revendo essa questão. É o Brasil que enlouqueceu com esse assunto. Na Noruega, a ideologia de gênero começou nos anos 50 e hoje ela praticamente não existe mais. As entidades, os comitês que trabalham com a questão de gênero lá na Noruega, por exemplo, onde tudo começou, perderam apoios financeiros. Então, porque um sociólogo descobriu, Harold Heyer, que é uma falácia, é uma mentira, então que houve, que por causa disso os institutos que financiavam a ideologia de gênero pararam de financiar, então isso foi se enfraquecendo e hoje as pessoas estão normalmente respeitando as outras, mas não é essa imposição grande que está acontecendo aqui no Brasil. Já nos Estados Unidos, a imposição é grande como no Brasil, inclusive há uma lei no Congresso lá, querendo obrigar as professoras a tratarem a criança pelo nome social, dar o direito à criança que ela escolha por ela que nome ela queira ser chamado, ou que pronome ela queira ser chamado, e os pais não podem fazer absolutamente nada, inclusive o projeto de lei visa até que os pais sejam presos por causa disso, porque não houve enfrentamento. Então nós aqui no Brasil estamos tentando enfrentar, porque já há essas leis
dentro do Congresso Nacional. Poucas pessoas sabem, mas leis como, por exemplo, no Canadá, onde uma criança ela não pode mais ser identificada como menino ou menina, ela tem que deixá-la crescer para escolher o que ela vai ser. Essa lei já está acontecendo aqui no Brasil também. Então, de outra forma, mas para se chegar ali, já existe um projeto de lei que dá o direito da criança, com 12 anos, poder mudar de sexo, sem autorização dos pais. Aí você pensa, isso nunca vai acontecer, não vai ser aprovado. Já tem jurisprudência, no Brasil já tem 3 casos de crianças que um pai ou a mãe lutou na justiça para que a criança tome hormônio com 12, 11 anos. Isso é geral no Brasil, no mundo inteiro. Ninguém se preocupa se esses hormônios vão causar câncer, ninguém se preocupa se vai causar transtornos psicológicos e ninguém se preocupa com a verdade dos fatos, que subiu no mundo inteiro mais de 1000% de casos de vezes, crianças que desenvolveram disforia de gênero, um conforto persistente com seu corpo, por causa da promoção da ideologia de gênero. A Sociedade Colegiado Americano de Pediatria, ele fez um comunicado para o mundo despertar e pedindo que o mundo não aprove essa imposição de gênero na escola, porque está causando conflitos, e esses conflitos é essa disforia de gênero, que a criança sente esse desconforto persistente, essa infelicidade e quer ser do sexo oposto. A psiquiatria diz que se a criança se não for promovido isso na criança, esse desconforto desaparece com apenas alguns anos em cerca de 95% dos casos. O que está acontecendo? Essa imposição na escola. Se houver imposição, a criança vai aprender, como o sistema nervoso dela está em formação, ela vai aprender a viver dessa forma. A criança vai aprender que isso é verdade. E nós sabemos que a ciência diz o contrário. Então, nessa guerra de direitos humanos, virou uma bagunça. Essa diversidade, pluralidade, ela virou uma bagunça sem freio. Isso está mexendo com a estrutura física e emocional das crianças. Recentemente, a Associação Médica de São Paulo decretou também uma luta, um enfrentamento contra a ideologia de gênero, ou seja, sugeriu que não se promova a ideologia de gênero pelos mesmos motivos. Então, cientificamente, a ideologia de gênero não se sustenta. A única coisa onde ela se sustenta é nas áreas de humanas. Então, sociologia, psicologia, mais por causa dos direitos humanos, você ser e fazer o que você quiser da vida. Mas eles estão negligenciando os transtornos psicológicos e os transtornos físicos, problemas físicos, inclusive câncer, que uma pessoa pode ter se resolver usar hormônios, enfim, né? E nesse enfrentamento todo, além desse trabalho que eu faço, tenho livros e palestras e tal, nós tivemos uma inspiração, e eu creio que foi uma inspiração divina, de fazer um gibi infantil, muito bem elaborado, que falasse sobre esse assunto de uma maneira leve, lúdica, mais leve, que não promovesse o preconceito e não induzisse a criança a acreditar que ela pode ser um menino, uma menina, não importa o sexo dela de nascimento. Isso é uma posição que os cristãos não aceitam por várias razões. Pela história da humanidade, pela lógica, pela ciência, pela moral e pela Bíblia. Não aceitam, porque é anticientífico, né? Ponto. Não é só porque é bíblico, é porque é anticientífico. Então, antes nós éramos chamados de anticientíficos e hoje, pasmem, a ciência é chamada de religiosa, porque eles não aceitam a ciência. Nós aceitamos a verdade. A verdade está desenhada dessa forma desde que o mundo é mundo. Nós podemos flexibilizar alguns papéis sociais entre homens e mulheres? Obviamente que sim, e o gibi trata disso. Há papéis opressores tanto para homens como para as mulheres. A nossa diferença é que temos uma identidade de Cristo, que é uma identidade parecida com Cristo. Os valores, a nossa cultura é diferente. Então, e viva a diversidade cultural, né? Nós também temos a nossa, viva a diversidade, a pluralidade de pensamento, nós também estamos nessa pluralidade, nessa diversidade. O que não dá para acontecer, o que está acontecendo é o radicalismo de um lado ou de outro. Você vai aceitar tudo, a Bíblia não diz que tem que aceitar. E a Bíblia também não diz que você tem que discriminar. Ela diz que você tem que amar o amor da graça, além do que a pessoa está fazendo, porém com verdade.
e ela tem livre-arbítrio, uma hora vai poder escolher. Agora a criança não tem. Ela não é que ela não tenha livre-arbítrio, ela não tem condições, o sistema nervoso central dela não dá essa condição psíquica dela decidir por ela, ela precisa que adultos decidam e é isso que nós estamos fazendo, lutando em favor da infância e da criança, não estamos discriminando ninguém. Eu criei o texto do gibi, dirigi todo o projeto, mas um projeto que foi abraçado pela Convenção Brasileira, Batista Brasileira, pela minha igreja Batista do Bacaxiri de Curitiba, pelo meu pastor Silvado, então foi uma coisa assim impressionante. Quando é de Deus tudo funciona, a coisa veio muito grande, abraçaram e outros ministérios de outros países também ficaram sabendo do gibi e abraçaram. Também no Rio de Janeiro a MK abraçou o projeto, está fazendo o e-book. Também aqui em São Paulo várias igrejas querem o arquivo porque vão imprimir os gibis e os gibis vão ser doados, a venda é proibida. Nós fizemos o gibi para que você que está aí nos assistindo, qualquer pessoa, possa baixar da internet o e-book através do site e possa pedir através do e-mail arquivo, colocar a logomarca da sua igreja, do seu ministério ou enfim, da sua empresa e imprimir e evangelizar com esse gibi. O gibi foi lançado terça-feira, dia 20, e o site está no ar, vivadiferença.com.br. Você pode entrar no site, pode clicar no site, baixar o e-book. Você pode pedir por e-mail, no site mesmo tem e-mail, pedir o seu arquivo e você pode imprimir o gibi e evangelizar para onde quiser. Então a ideia é essa, a ideia é chegar antes. O que nessa luta toda que nós percebemos? Que se você chega antes com informação na criança, quando a escola chegar com a informação contrária, a criança vai remeter ao cérebro e vai lembrar que os pais já falaram com ela, então isso é muito importante. Então, prevenção é chegar antes, enfrentamento é o que nós fazemos, mas nós estamos enfrentando um problema que já existe há muitos anos que não foi enfrentado. Mas se você chega na criança antes da escola ou junto com a escola, ou seja, 4 anos de idade, a partir dos 4 anos, você consegue dar uma informação confiável. Você é pai, você é mãe, você é avô, você é tio, você é a igreja, você é professor. Tem muito professor bom que está indignado com essa imposição também, que pode ajudar, então qualquer pessoa. E foi doado porque é uma coisa que todos nós sentimos de não cobrar. É um trabalho voluntário de toda uma equipe, de toda uma igreja e um trabalho voluntário meu também, de doar o nosso trabalho para que as pessoas possam realmente ter esse material que vai ser uma ferramenta. Essa ferramenta, daqui 2 meses exatamente, ela está sendo traduzida em francês, espanhol e inglês, porque nós queremos atingir o mundo mesmo. Mas não é porque o projeto Viva a Diferença quer atingir o mundo, é porque vários ministérios do mundo todo estão ligando, querendo gibi, e nós sentimos a necessidade de fazer essa tradução. Então, inclusive um ministério chamado Duna, que é da Noruega, ele se manifestou querendo fazer a tradução em francês, está fazendo. Aí tem outro ministério fazendo em inglês e assim está todo mundo ajudando para que esse projeto se torne uma referência, mas uma ferramenta poderosa para que você possa falar com seus filhos sobre esse tema polêmico. Mas a versão é bíblica, porém tem uma técnica nela. Mas o que nós ensinamos no gibi é principalmente a equidade. Que existe diferenças entre homens e mulheres, essas diferenças devem ser respeitadas. Que nós podemos sinalizar sim essas diferenças porque elas existem. Mas ao mesmo tempo nós falamos no gibi que homens e mulheres têm direitos iguais. Nós falamos da equidade entre homens e mulheres. Isso foi muito bacana, foi uma inspiração, um cuidado que eu tomei assim ao escrever de me preocupar com isso, porque realmente há preconceito, contra as mulheres, mas há preconceito contra os homens também. Então nós ensinamos as crianças a se respeitarem, saber que elas têm os mesmos direitos, mas que elas são diferentes e que tem algumas coisas nelas que são diferentes mesmo, mas essas diferenças não são sinônimos de preconceito, que nós temos que viver com as nossas diferenças, mas simbolizando a criança, tudo que o mundo não quer que faça, simbolize criança. Não pode simbolizar a criança hoje. Você não pode pôr uma roupa rosa numa menina, porque você é chamado de opressor. Então o pai que veste a menina de rosa, a mãe que veste a menina de rosa, está oprimindo a menina. Mas quando um menino acha que é menino, a sociedade toda coloca a roupa de princesa nesse menino. Tem alguma coisa errada. Então as mulheres, as feministas dizem que
o estereótipo machista do homem, né? O homem, vamos supor, musculoso e tal, é machista, tá? Mas quando uma mulher começa a fazer a transição para homem, mudar o gênero para homem, ela adota todo o estereótipo que ela diz que é machista. Então tem algo de muito errado acontecendo, nós sabemos. O que nós vamos fazer? Vamos calar, simplesmente porque nós temos medo de processo. Eu tenho 6. Estou me livrando, só Deus sabe de quantos, mas tem 6. Mas por quê? Por defender a verdade. Então, quando nós defendemos a verdade, mesmo que percamos, Deus nos faz ganhar de alguma forma. Então, a gente tem que acreditar nisso. Nós temos que acreditar que estamos fazendo a coisa certa. Porém, nós temos que entender que não é discriminando ou passando a mão na cabeça que nós vamos resolver. Nós vamos falar com amor a verdade. Nós vamos dizer, nós não aceitamos a ideologia de gênero, nós não acreditamos nela, nós temos o nosso modo de viver, nós vamos viver conforme nós queremos e nós acreditamos que seja verdade. Se você não gosta disso, viva você com a tua família. Mas a nossa família, os nossos amigos, as nossas igrejas, o cristianismo acredita dessa forma. Por que ele acredita? Simplesmente porque é uma visão bíblica? Não, vamos repetir. É uma visão lógica da humanidade, é um senso comum. As raízes históricas da humanidade dizem que é dessa forma. A ciência diz, então genética, biologia, aparelho reprodutor, todo ser humano afirma essa verdade que é bíblica. Gênesis 1:27. E Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea os criou. Então essa é a verdade que comunga hoje com a ciência. O Conversa Pública vai ficando por aqui, sempre agradecendo a sua companhia. Obrigado e até o próximo programa.